Eita, coisa boa! Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso, do vosso, do Cast. E hoje eu tô muito feliz, meu amigo. Hoje eu vou ter que segurar a emoção aqui nessa bancada do Cast, porque eu tô recebendo um grande amigo, uma pessoa muito especial para minha vida e uma pessoa que tem sido muito especial também para todas aquelas pessoas que têm cruzado o caminho dele, para todas aquelas pessoas que têm a oportunidade de ouvi-lo e de ser tão edificado por tudo que ele tem gerado em Deus, por tudo que Deus tem gerado na vida dele. E sem mais delongas, eu já quero apresentá-lo, eu já quero chamá-lo, ele que é pai, que é escritor, que é professor, que é pastor, que é líder. Meu amigo, é muita coisa para pouco corpo. Eu quero apresentar o meu amigo João Vitor Caminha. Seja muito bem-vindo ao DuCast, meu amigo JV. Muito obrigado, Rafa. Prazer meu estar aqui. E eu tenho certeza que vai ser um papo que vai edificar quem nos escuta, quem nos ouve. Tô aí na expectativa, quero saber o que é que tu preparou aí. Rapaz, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem. É o que o DuCast tem reservado pra você. Meu amigo, deixa eu falar, né? A gente tava ali, tive a oportunidade de buscá-lo em casa, porque aqui no DuCast é o seguinte, a gente faz até o serviço, né, de limousine pra poder trazer o convidado até aqui. E o João Vitor tá ali, tá de férias aqui em Fortaleza, ele que mora em Brasília, e ele tava ali, né? Uma filha pequena de um lado, um filho pequeno do outro, a esposa correndo pra lá e pra cá, resolvendo uma coisa e outra, e eu tirei ele do meio daquilo ali, sequestrou pra cá. sequestrei ele daquele meio. Mas João Vitor, nada melhor do que a pessoa pra se apresentar, né? Eu tenho, existe aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito, existe aquilo que a gente sabe quem nós somos, né? Eu queria que você, pra quem não lhe conhece, se apresentasse aqui pro nosso público, falasse um pouco de quem é o João Vitor, falasse um pouco daquilo que o João Vitor tem realizado, pra gente começar a desenvolver essa conversa aqui. Rafa, o João Vitor é um filho amado de Deus. Eu sou um seguidor de Jesus, é isso que eu quero ser. Esse é o meu projeto de vida. E eu tenho muitos papéis, ou alguns papéis. Eu sou marido da Sara, muito feliz, Eita. apaixonado, loucamente apaixonado pela minha mulher. Meu Deus. É forte, igreja. Por E isso... quando o olho brilha, é porque realmente é verdade. E este amor se materializou na forma de dois seres humanos, que é o Theo e a Chloe, então, que eu também sou alucinado por eles dois. Theo, Chloe. Chloe, por sinal, fez 3 meses ontem. Meu Deus. E hoje a gente tá gravando no dia... Ela nasceu no dia 7 de junho. de junho. De Aí, junho. de junho. De junho. Pronto. Setembro completou 3 meses 3 agora. meses. E Coisa boa. também, além de marido da Sara, pai do Theo e da Chloe, né? Meu grande prazer, a minha família, meu tesouro, meu primeiro ministério. E além disso também sirvo como pastor, estou pastor da comunidade cristã videira em Brasília, sou pastor de igreja local. Eita. É isso que eu amo fazer, eu amo pregar o evangelho, eu amo pastorear. E estamos aí. Coisa boa, coisa boa. E um detalhe muito, muito engraçado, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. A diferença de nascimento do Theo pra Chloe foi bem pequena, né? O Theo tem 1 ano e 8. 1 ano e 8 meses e a Chloe fez 3 meses, ou né? seja, quando ele fez 1 ano e 5, ela nasceu. João Vitor, como foi esse susto de descobrir quando a Sara chega e Então. diz assim, amor, eu tô sentindo uns enjoos aqui, eu acho que, será que é uma criança? Como é que foi esse baque assim? Porque eu sei que a gente, né, você lida com muita gente, você lida com situações adversas de várias pessoas, Sim. mas a gente sabe que um filho é uma grande responsabilidade, né? Você já estava ali vivendo a paternidade, a Sara a maternidade ali com o Theo com 1 ano e quando vem a notícia... O segundo filho já um atrás do outro. Como é que foi isso daí? Na verdade, Rafa, quando a gente descobriu a gravidez da Sara, o Theo tinha 6 meses. Meu Deus, Porque verdade, foi no meio do ano passado. Então, assim, claro. Sara tinha 6... o Theo tinha 6 meses. E foi em um momento, assim... confesso pra você, um pouco crítico. Uhum. Porque
quando o Theo completa 6 meses, a gente navega aqueles primeiros meses, quem é pai e mãe sabe que puxa muito, suga muito e tudo muda. A gente não tinha filhos, não tinha a experiência de ter filhos, e aí passamos a ter o Theo ali. Então, enfim, nosso mundo foi reconfigurado. E eu estava em um momento de uma pequena crise pessoal minha. Eu tentando me reinventar como o marido da Sara com a presença do Theo. Meu Deus. E eu tendo discussões com ela sobre isso, eu sinto sua falta, eu queria ter mais você, eu me sinto culpado por nem sempre estar feliz porque meu filho está aqui. Então, quem sabe tem muito homem que me escuta aí que passa por isso daí, né? Você que tá aí, meu amigo, a gente tá aqui hoje pra tirar um peso das suas costas e te ajudar, quem sabe, nessa parte familiar, a conduzir melhor a tua família. O João Vitor tá aqui abrindo o coração. Eu nem tava esperando por essa. Tô sentindo aqui, já tô sendo edificado, viu, meu amigo? Mas continua. É porque a paternidade e a maternidade, ela é muito eles são papéis muito romantizados no tempo que nós vivemos, né? Então, assim, por exemplo, paternidade e maternidade já foi uma questão, assim, muito prática. Tratada de maneira muito objetiva. Na época dos nossos avós, né? Isso. Vai hoje, lá, 10 filhos, tá tudo certo. Tudo certo, meu papel é prover e tchau. Hoje não. Hoje existe, por um lado, até algo assim interessante, que é essa atenção ao fato de que ser pai e mãe é mais do que prover, cuidar, dar banho, ter casa, dar escola. Não. Verdade. Existe o afeto, existe o carinho, existe a atenção, existe tudo isso daí que precisa ser também inserido na vivência deles através de pai e mãe. Enfim, mas eu falo disso para dizer que então a gente vive em um tempo de muita paternidade, de muita maternidade com culpa. Sim. Né? E aí, por exemplo, o homem, ele não tem muita liberdade de abrir o coração e falar assim, cara, eu não tô feliz, não tô feliz. E me sinto culpado por não estar feliz, porque eu deveria estar, eu sei que eu deveria estar. Há um lado meu que diz assim, caramba, esse filho é uma bênção, Deus me deu, poxa vida, que coisa maravilhosa sair de uma maternidade com um ser humano nos braços e você falar assim, meu filho. Mas, por outro lado, você começa a viver em um outro mundo em que realmente você tem menos tempo pra estar com a tua esposa, tem menos dela, tem menos namoro, tem menos muita coisa. No seu caso, João Vitor, se me permita, não teve menos namoro não, né? Porque logo... Mais dos homens comuns. Isso é o que acontece, não? Mas falando sério. Rapaz, assim, mais ou menos. Deve estar melhor agora com 2 filhos, rapaz, eu acho que foi um negócio certeiro. Eu não sei o que é aquilo, não, cara. Mas eu não sei. Sei que acertou. Cada um vive a sua experiência. Não queira ser o João Vitor, tá? João Vitor, mas isso que tu tá falando é muito incrível. Porque realmente essa questão da romantização, as pessoas, elas, às vezes até por romantizar tanto, ou tornar a coisa de uma forma tão estranha, ou tão difícil, porque realmente tem as dificuldades, realmente... tem os problemas, realmente tem os perrengues. Eu quero puxar o outro lado aqui agora, né? Tava conversando, acho que ontem a gente tava conversando com um amigo da gente, e ele falando que da loucura que é ter filho. É loucura ter filho, é loucura ter 2 filhos, é loucura trazer mais pessoas, o mundo tá isso, o mundo tá aquilo, tá tão difícil, ideologias e tudo mais. Ter um filho nesse tempo talvez também seja um ato de muita coragem. Ou eu diria até um ato de muita fé. Né? Como é que tu encara isso? A questão realmente é preciso ter fé demais para ter filho, é preciso ter coragem no mundo que a gente vive. Eu não devo romantizar, mas ao mesmo tempo eu não devo tornar um tabu. Como é que administra isso? Eu tenho uma filha, né? Assim, ela nasceu no meio da pandemia, na verdade no início da pandemia, tá com 2 anos agora e 3 meses, né? Mas eu quero ter o segundo filho também. Mas você já tá aí, você já tá com dois bebês, né? Você não tem um filho maior e um filho menor, praticamente 2 bebês ali. Como é que administra isso? Eu acho que tem uma palavra que une e é o ponto de equilíbrio entre esses 2 extremos, o romantizar e o demonizar. Ou o romantizar e o transformar em um desafio imenso e tão grande que nem vale a pena ser encarado. O ponto de equilíbrio para mim é missão.
Então, quando alguém me pergunta o que é que são os teus filhos para você, eu digo, é uma missão que Deus me deu, é uma vocação que Deus me deu. Uau. Porque quando eu entendo que eles são uma missão divina, por um lado, isso traz toda uma beleza, entende? A minha relação com eles, o meu papel na vida deles é muito bonito, é muito belo, assim. Sim. Se você parar para pensar por essas lentes, poxa, Deus colocou na minha vida um ser humano, que é dele. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que os filhos são herança do Senhor. O que é herança? Herança é algo que você não construiu, herança é algo que você não merece, herança é algo que você recebe. Muito bom. Então, os filhos são herança do Senhor. Então, é dele, ele me deu. Ele me concedeu, colocou nas minhas mãos. E aí eu olho para isso e digo assim, ele me deu para que eu cuide, para que eu ame, para que eu faça exatamente aquilo que se ele estivesse aqui, em carne e osso no meu lugar, ele faria. Então, isso traz toda uma beleza. Então, por um lado, tem esse romantismo. Mas não é esse romantismo ingênuo. Sim. Porque aí eu vou para o outro lado. Toda missão tem batalha, toda missão envolve renúncia, toda missão pede por sacrifício. Eu acho que é esse ponto de equilíbrio que a gente precisa resgatar na questão da paternidade e da maternidade. Se você não entender que é missão, que é vocação, eu acho difícil. Eu acho que você vai cair ou nesse primeiro extremo, que vai deixar você frustrado. Porque quando você entrar no pega pra capar do dia a dia, do cansaço, das noites mal dormidas, tá entendendo? Da mudança que isso vai gerar no casamento. Pô, você vai dizer assim, cara, sério? Quem foi que me vendeu esse negócio aqui? Que tá acontecendo? Propaganda falsa. Eu via tantas famílias no Instagram, coisa tão instagramável, linda, exatamente. tantas fotos maravilhosas, o filho vindo, abrindo a porta do apartamento, o pai chegando do trabalho, aí vem o filho correndo, o papai e a mulher vem toda arrumada, bonita, com a criança, 3 babás comercial de margarina. Mas por outro lado tem essa questão da renúncia, que aí eu acho, Rafa, que é algo que nós vivemos em um tempo em que a nossa geração é muito narcisista. A nossa geração ela é muito focada em si. Ela raciocina a vida a partir do eu, sempre do eu. E aquilo que não funciona para o meu eu tenho que remover, ou diminuir, ou descartar, ou minimizar o máximo possível. Os desconfortos. Um dia desses eu conversei com um casal e aí era até motivo de discussão entre eles dois, iam casar. E aí ele queria ter filhos e ela não. E eu perguntei pra ela assim, por que você não quer ter filhos? Porque ela me perguntou primeiro assim, você acha, João, que eu estou errada em não querer ter filhos? E aí eu lancei a bola pra ela, né? Eu disse, olha, vou te fazer uma pergunta. Por que você não quer ter filhos? Porque a grande questão não é ter ou não ter, a grande questão é por que você não quer ter. Porque você que tá aí assistindo, porventura, não quer ter filhos. O Vitor vai falar agora sobre isso, fica atento, redobre a sua atenção. Aí a resposta dela foi, porque eu não quero perder a minha liberdade. Eu achei de uma sinceridade tão assim tremenda, de uma honestidade tão rasgada. Eu não quero perder minha liberdade. Eu já passei muito por isso. Tenho pais que eu cuido desses pais, então eles praticamente são meus filhos. Então já tive essa experiência de ter que cuidar de alguém. Sei o quanto isso tira de mim, o quanto isso suga de mim. E aí eu não quero isso, não quero perder minha liberdade. Aí eu olhei pra ela e disse assim, cara... Aí ela é uma moça cristã. Eu disse, cara, tu segue um homem que abriu mão da sua liberdade para te dar salvação. Tu segue um homem que abriu mão de todas as liberdades, inclusive a liberdade do viver, do estar vivo, para te dar salvação, redenção, amor. Então tu diz que tu tá na trilha dele, nos passos dele, tu não quer abrir mão da tua liberdade para ter um filho. Pronto, aí tá o problema. Aí eu disse para ela, eu arrematei falando, olha, o problema não é você não querer ter filhos. O problema é você não querer os teus filhos porque você não está disposta a caminhar nessa de amor sacrificial. É o motivo que está por trás, né? Que na verdade. Ela poderia ter uma opção de dizer, não quero ter filho, sei lá, por causa que eu cuido dos meus pais, eu preciso cuidar deles, enfim. Mas não pelo motivo errado, né? Mas eu achei, cara, essa conversa toda muito simbólica do que a gente vive. Sim. Que é
uma geração, como eu disse, narcisista, e eu digo narcisista porque é incapaz, ou pelo menos não está disposta a amores sacrificiais. Eu amo, mas eu amo até o ponto Até em que certo isso ponto. não envolve uma renúncia do meu eu, até o ponto em que isso não envolve uma limitação nas minhas liberdades. Então, essa turma não entendeu o amor, por exemplo, da cruz, né? João Vitor, tu falou algo muito interessante. Tu falando de família, tu falou sobre missão e vocação. E essas palavras, elas geralmente elas são aplicadas, né? No contexto de mundo, ao que você faz, né? Há uma missão que você vai em missão realizar algo, ou há uma vocação que você tem ali, e essa vocação você também aplica na sua profissão, na sua vida financeira, naquilo que é feito, né? E eu achei muito interessante que você colocou missão e vocação na parte familiar. Mas eu quero trazer um pouco sobre essa questão de missão de vida, de vocação, porque para quem não sabe, gente, o João Vitor, eu tenho o privilégio de conhecê-lo há alguns anos. E o João Vitor, na época de escola, ele participou de Olimpíadas Internacionais, ele viajou para participar de Olimpíadas de Química, se eu não me engano. Enfim, foi para a Austrália, foi para os Estados Unidos, viver tudo isso, né? O João Vitor foi professor, deu aula dos maiores escolas aqui de Fortaleza. E eu lembro que muitas vezes as pessoas falavam do João Vitor dizendo assim, rapaz, o João Vitor, o que ele quiser fazer, ele vai ser bem sucedido. Se ele quiser fazer medicina, ele vai ser bem sucedido. Se ele quiser fazer engenharia química, ele vai ser bem sucedido. O que ele for fazer, ele vai crescer financeiramente, ele vai se desenvolver. E no entanto, o João Vitor hoje é um pastor, o João Vitor hoje é um escritor, já a gente vai falar sobre os livros, né? Mas a vida está muito voltada, teoricamente, a essa missão e a essa vocação, né? A pergunta que eu te faço né? Tem muitos jovens que enfrentam esse conflito, principalmente jovens que têm um coração queimando por ver pessoas sendo alcançadas, tem um coração queimando por fazer a diferença na vida das pessoas no mundo, né? Às vezes na sua realidade ali, que às vezes é dura. Mas como João Vitor, que você ter toda essa bagagem, né? E eu tô falando como quem sabe dessa bagagem. Talvez você não quero nem expor essa bagagem, talvez você nem consiga ver o que as pessoas que estão de fora conseguem enxergar. Mas toda essa bagagem de, por exemplo, o João Vitor poderia escolher o que ele quisesse como profissão para ele ganhar o dinheiro dele, para ele cuidar da vida dele, da família dele, mas no entanto, o João Vitor escolheu a vida pastoral, escolheu cuidar de pessoas, escolheu viver essa vida lançada em prol de outras vidas, né? Como é que faz essa escolha tendo, teoricamente, tantas opções? Alguém já disse em certo lugar que há uma maldição sobre ter muitas opções, não é? Eu penso que, bom, na minha vida, Rafa, eu aprendi a tomar decisões a partir do critério do propósito, a partir do critério da vocação. O que é vocação? Vocação é aquilo para o qual Deus me criou, Deus me chamou para fazer. O Criador me chamou para cumprir. Isso é vocação. Muito bom. Vocação é a marca que eu vou deixar na história. É o legado que eu desejo construir. E é aquilo que verdadeiramente vai trazer satisfação e realização pessoal. Entende? Sim. Então, quando alguém fala, você poderia fazer isso ou aquilo, é verdade, poderia. Mas eu colocaria a minha cabeça no travesseiro sem satisfação, sem realização profunda. Realização profunda. Cara, tem um livro da Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes fala muito sobre isso. É escrito por um homem, bom, a maior parte, né, dos estudiosos comentaristas falam que foi Salomão na sua velhice que escreveu Eclesiastes. Dizem que Salomão, na sua juventude, escreve cantares, no auge da sua maturidade escreve provérbios, e no ápice da velhice, já tendo vivido tudo, escreve Eclesiastes. Eclesiastes é um livro em que
o Salomão vai falar sobre a trajetória dele, de buscar sentido na vida. E é interessante como ele vai falando coisas como, olha, eu fui procurar sentido em muitas coisas. Por exemplo, nas riquezas. Pá, ganhei dinheiro pra caramba, fui lá, fiz, juntei dinheiro. É correr atrás do vento. Aí depois eu pensei assim, cara, eu vou atrás de experiências, boemia. E aí eu fui lá e usufruí de todos os prazeres. Ele diz assim, não neguei a mim nenhum prazer que me era possível. Então ele foi atrás dos prazeres que estavam ali. Tudo. Tudo. Experiência, não mais dinheiro ou riqueza material, experiência. E ele fala também, para mim foi correr atrás do vento. Eu cheguei ali, apalpei a existência e nada ficou nas mãos. Aí ele diz assim, também fui atrás de me dedicar ao meu trabalho, trabalhar. O trabalho dignifica o homem. E ele diz, também, não, cara, não é isso. E aí depois ele diz assim, olha, eu fui atrás de sabedoria, conhecimento, estudar. Estudei tudo, acumulei toda a ciência que me era possível acumular. E aí o Salomão fala assim, também não é isso. Então ele vai, então a pessoa que disse, você pode ser tudo, o Salomão era isso, ele podia ser tudo, ele era o rei. Ele tinha dinheiro para pagar o que ele quisesse. O que ele quisesse, a mulher que ele queria, a profissão, o trabalho, o estudo. Ele estudou com os sábios do seu tempo, acumulou todo o conhecimento que ele poderia acumular. E ele próprio diz assim, cara, é correr atrás do vento. E quando chega lá no final do livro, ele diz assim, tem uma coisa que dá sentido a tudo. Ele diz, é temer a Deus, é colocar Deus no centro. E aí é que eu penso que entra a vocação. Que a vocação, Rafa, é você seguir aquela voz que está lá no profundo do teu coração, que vem do alto, que vem do céu, que ela diz assim, ei, você foi criado para isso. Uau. Eu te chamei para cumprir isso. Faz. Se isso vai resultar em um alto salário, em um médio salário, faz. Se isso vai fazer você pegar avião e percorrer todo o planeta Terra visitando inúmeros países, bem, se for para ficar na mesma cidade até morrer, faz isso. Porque é isso que vai preencher você, transformar você, é isso. Então, cara, quando a turma me pergunta, você vai fazer e tal, não sei o quê, que você não pensa sei lá, em ter uma segunda atividade, enfim. E eu digo assim, não, eu vou morrer pregando o evangelho, é isso que eu quero. Eu vou morrer pregando o evangelho porque, assim, é o que eu coloco a cabeça no travesseiro e digo assim, minha vida tem sentido. Meu Deus. Eu acho que cabe, né, você que tá aí, eu não sei se você sentiu o clima, mas pra mim o clima ativou e esquentou aqui, porque o Jovito tá falando sobre o caso dele de pregar o evangelho, né? Mas quantas pessoas, né, Deus deu outros dons, outros talentos, outros púlpitos, outras missões, e às vezes a pessoa fica insegura, né? Eu conversei com uma pessoa esses dias e a dúvida dela era justamente essa. Rafael, o que é que tu acha? Eu vou pra cá ou eu vou pra esse caminho? E eu disse assim, cara, tu tem que desenvolver, porque pra ir pra esse caminho ou pra esse, tu tem que desenvolver uma mentalidade empreendedora naquilo que você vai fazer, no sentido de que o empreendedor, eu tô falando aqui porque tem pessoas que empreendem, que assistem a gente também. A mentalidade empreendedora, ela se aplica em qualquer ramo da vida. E um dos pilares de uma mentalidade empreendedora é que o cara faz até acontecer. Ele não desiste, ele não tem uma segunda opção, ele não tem um plano B. Ele sabe exatamente o que é que ele quer e ele diz que vai até o final da vida fazendo aquilo ali. E ponto final, não tem negociação. Não tem assim, não, se não der certo eu vou fazer isso aqui, mas deixa eu deixar aqui guardado aqui uma opção, que aí depois, se não der certo essa daqui, eu vou... Não, meu amigo, ele vai fazer dar certo. Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer fluir. Eu tava conversando com a pessoa justamente isso essa semana, porque ele dizia, rapaz, se eu for pra cá, e eu disse, cara, tu tem que ter uma mentalidade empreendedora. Ele disse assim, eu tenho. Eu disse assim, não tem. Porque se você tivesse, você não ia ter medo de as pessoas não chegarem. Porque quando você começa um negócio, por exemplo, quando você abre, sei lá, um supermercado, uma bodega, a gente está no Ceará,
A pessoa abre uma bodega, Uma né? mercearia. Uma mercearia, para ficar mais bonito, né? Bodega parece um bar, né? Mas uma mercearia. A pessoa abre, né? Claro, dependendo, ela pode fazer um estudo de mercado e tudo, saber como é que vai ser. Mas quando ela abre, o primeiro dia que ela abre, Sim. é um risco que ela tá dizendo. Será que as pessoas vão chegar? É o dia Será dos que pequenos É começos. o dia dos pequenos começos. Será que as pessoas vão vir? Será que as pessoas vão comprar? Será que os produtos que são perecíveis vão ser vendidos ou será que vão estragar? Só que tudo na vida é um risco. Quando eu assumo o meu chamado, quando eu assumo o meu propósito de pregar o evangelho, de me dedicar, no seu caso, para viver tudo isso, como é que vai ser? Será que vai ter o dinheiro no final do mês? Peraí, a família aumentou. Tudo na vida a gente corre riscos. Meu Deus. Mas o risco que a gente não pode correr é o risco de não cumprir o propósito que foi estabelecido na nossa vida desde antes da fundação do mundo. Eu acho que esse risco não vale a pena correr. Esse risco não vale a pena colocar em xeque. Acho que na verdade a gente precisa crer naquele que nos chamou, e se ele te chamou mesmo, que foi para pregar, pode ter certeza que ele vai te sustentar. Isso. Mas se ele te chamou para abrir uma empresa, pode ter certeza que você dando o teu melhor, entregando o que você precisa entregar, fazendo o que você precisa fazer, esse fluir vem e os frutos eles vão vir. Eu acredito, João Vitor, que tudo na nossa vida são sementes. Verdade. Palavras são sementes, pessoas são sementes, amizades são sementes. Essa conversa aqui são sementes. Tudo que a gente faz são sementes. E o grande lance da semente é que sempre vai haver os frutos dessa semente. A grande questão é quais os frutos nós queremos colher, né? Porque não é muito fácil, não precisa você ir para não precisa você adivinhar como é que será os frutos, como é que será o meu futuro, como é que será. Não, olha só para as tuas sementes, né? Qualidade da semente. Olha que a você qualidade planta. das tuas sementes, que aí vai ser muito fácil você entender como é que vai ser o teu futuro. Uau, hein, João Vitor? É isso aí, meu amigo. Glória a Deus, fiquei feliz, viu? Fiquei feliz com isso daí, viu? É muito forte, falou muito comigo. Eu tenho certeza que tá mexendo com pessoas aí, né? Sobre vocação, sobre missão, né? Tem um termo muito legal que eu não sei se você vai falar, mas essa questão, né? Que até o nosso pastor Costa Neto fala, né? Da missão de vida e do meio de vida, né? Quando, deixa eu ver se eu não erro aqui, né? Ele diz que o meio de vida ele não sustenta a missão de vida, né? Mas a missão de vida ela sustenta o meio de vida, né? Enfim, fala um pouquinho também sobre isso. Eu acrescentaria, Rafa, que é um processo. Talvez algumas pessoas que até nos escutam digam, tá, mas e aí? Cai do céu a minha missão de vida, meu propósito, a minha vocação? Processo. É um processo. É um processo. Uma vez eu conversei com alguém que disse, olha, eu estou atrás da minha uma coisa. Da minha uma coisa. Eu disse, legal, você está atrás da sua uma coisa? Perfeito. Eu espero que você chegue. Você vai chegar nela, mas antes de você chegar nessa uma coisa, saiba que você vai ter que tentar algumas coisas. Sim. Entende? Porque Muito bom. a nossa vocação ela vai ganhando clareza no caminho. É no caminho. Então é no processo de fazer. E aí a gente vai fazendo a coisa A, B, C. E aí descobre que, calma aí, não é nem A, nem B, nem C, é D. Mas para chegar na D, a gente teve que explorar A, B e C. Então, o que eu quero dizer é não fique parado. Simples assim, não fique parado. Vá seguindo com o melhor que você tem de discernimento dentro do teu coração, do que você precisa fazer. Vá seguindo. E pode ter certeza que no caminho, para quem se dedica, para quem tem esse alvo, o meu alvo é eu quero fazer algo que cumpra a minha vocação. Sim. Pronto. Para pessoas que têm essa convicção, norteadas por essa consciência, no caminho a visão vai ganhando clareza e especificidade. Legal, porque durante muito tempo, né, eu fui uma pessoa, e aí só abrindo aqui rapidinho, quero falar mais sobre você do que de mim, mas eu tive essa dificuldade no início da minha caminhada, né? Do que fazer, né? Qual é o meu chamado, né? Aquela velha pergunta, qual é o meu chamado, né? E aí tem pessoas que elas ficam esperando o seu chamado
E eu tinha uma crença muito, muito engraçada, não, muito triste, que eu ficava com medo de, não, será que se eu for fazer isso daqui e não tiver ligado com o meu chamado, será que eu vou estar desagradando a Deus de alguma forma? Será que eu vou me perder? Como se Deus, ele fosse alguém que fosse ficar assim chateadinho, né? Ah, tá chateado, não tá fazendo o que eu quero não, né? Então tá bom, também vou te descartar. Não tá indo pelo caminho que eu quero não. Só que existe um processo de descoberta. Existe. E nesse processo de descoberta, eu acho que vai muito da fé, né? A fé no seu sentido amplo, ela não é filosófica nunca. A fé, ela é ação. A fé é ir. A fé é aquela bela história, né, que a gente ouve, né? Fé é você botar o pé e Deus colocar o chão. Perfeito. Né? A fé quanto mais você me mostre o que você, aonde você está indo, o que você está realizando, que eu vou falar um pouco sobre a sua fé. Né? Claro, a fé sem obras ela é morta, mas também a fé ela não é só fazer, né? Então eu acho que existe algo que se envolve para poder a gente definir o que é fé, o que é uma pessoa de fé, que está muito envolvido ali, né? No que eu digo, que eu creio, no que eu digo, que eu acredito, no que eu professo, né? Com as minhas palavras e com a minha vida, mas também o que eu digo quando eu estou calado e estou realizando, né? Eu acho que tem muito isso, nessa descoberta do chamado, nessa descoberta da vocação, nessa descoberta do que eu nasci para ser. Eu acho que achei fantástico essa questão do caminho. Achei fantástico total. você Por descobrir exemplo, no caminho. Abraão, Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual terra, Senhor? Deus não responde. Então veja que a primeira direção de Deus para Abraão é muito vaga. Vai. Simplesmente vai. Para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Lá na frente, Deus fala: Abraão, esta é a terra. Uhum. Mas Deus só apontou a terra para Abraão depois que Abraão saiu, foi que ele estava no caminho, entende? Então vê como a visão ganhou clareza no processo. Lá na frente. Então, cara, por exemplo, quando e aí eu vou aqui apontar um outro personagem bíblico, Paulo recebe a visão de Deus, o profeta Ananias vai até Paulo, que Atos ainda chamava de Saulo de Tarso, e diz: olha, você é um vaso escolhido, Deus levantou você para os gentios. Mas o que é que isso significava na prática? Bom, Deus não deu mais nenhum tipo assim de orientação específica. Ele passa anos no deserto da Arábia, depois ele nem é bem recebido no colégio apostólico, é preciso que Barnabé estenda a destra da comunhão para ele. Ele passa por todo um processo até que ele seja reconhecido como um apóstolo, até que ele entenda, então, agora eu compreendo porque os gentios, né? E dos gentios, para onde vou? Qual o caminho? Eu vou primeiro para Macedônia, para Éfeso, para Corinto? Então, entende? Foi ganhando uma concretude no caminho, esse projeto. Então, é isso. Eu diria para você, não fica com essa teologia do... se eu desviar aqui um pouquinho, pronto, perdi o timing, Deus, tchau, vai dizer, foi desobediente, então não conto mais contigo. Então, meu amigo, se você tá parado, esperando a manifestação do teu chamado, a manifestação do teu propósito, a gente tá aqui para te dizer que você não tá esperando nada. Você tá perdendo tempo enquanto você tá parado. Você tá perdendo tempo enquanto você não tá avançando. Você tá perdendo tempo enquanto você não tá indo em direção à vontade de Deus. Ainda que essa vontade não esteja tão clara ainda. Perfeito. Mas se existe no seu coração um desejo de vivê-la, pode ter certeza que essa vontade não é uma vontade humana. É verdade. Pode ter certeza que essa vontade é uma vontade que o próprio Deus já estabeleceu. E essa busca, pode ter certeza que ela vai ser guiada também. Sim. O que não pode é não buscar, o que não pode é estar parado. E, João, tu citou Abraão, cara. Anotei aqui, citou Abraão. E eu quero perguntar uma coisa aqui. Abraão, ele tem aquela conotação da bênção, né? As pessoas até falam, tem até música falando da bênção de Abraão, né? Perfeito. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né?
Então, existe uma bênção, né? Abraão, né, é o pai da fé, né? É um cara que foi, é um cara que entregou o filho, é um cara que todas as vezes, praticamente todas as vezes que ele teve que, de alguma forma, provar a sua fé, ele foi lá e provou. Em né? ti serão benditas Em ti- todas as nações da terra, né? E aí, o que é que acontece? Vamos lá. Bênção, né? Bênção. Existe uma... Acho que até um erro, às vezes, teológico, quando se fala de bênção, né? E nesse humanismo e nessa egolatria que você falou até um pouquinho, as pessoas às vezes encaram alguém que é abençoado com alguém que tem dinheiro, por exemplo, né? Alguém que tem uma casona, tem um carrão, tem uma vida abastada, né? E a pessoa diz assim, rapaz, fulano é abençoado, né? Ei, me abençoa. Quando às vezes alguém chega dizendo, ei, me abençoa, é como se a pessoa estivesse pedindo dinheiro, né? Quando a pessoa estivesse pedindo um carro, estivesse pedindo uma casa. E por esse egoísmo, eu acredito que as pessoas confundem o que é ser abençoado. Mas vamos lá, trazendo para esse contexto, né? Alguém que não conhece a Deus, alguém que não quer saber de Deus, alguém que não quer caminhar com Deus, alguém que não tá nem aí para Deus, pelo menos declara isso e às vezes com a sua vida mostra também isso. Só que essa pessoa que tá lá, com carro, com casa, com uma vida de viagens, aquela coisa toda que talvez tenha alguém até que inveje a vida dessa pessoa, como é que justifica? Essa pessoa é abençoada também? Existe uma bênção longe de Deus? Fala um pouco sobre isso, como é que tu acha? Rafa, por um lado, a gente pode falar de bênção. Certo. Eu posso dizer, olha, você é um abençoado. Posso. Porque a palavra, o termo, a expressão bênção na Bíblia tem diferentes significados. Um deles é esse mais simples, é esse mais, como eu posso dizer, até material. Certo. Bênção é, vamos colocar assim, conceito fundamental. Tudo que é bom e vem de Deus. Tudo que é dádiva na vida, a Bíblia Sagrada diz que vem do Pai das Luzes. Toda boa dádiva vem descendo do alto do Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação. Está escrito em Tiago. Então, o que é isso? Isso me lembra que se eu tenho um alimento na minha mesa, Deus me concedeu esse pão. Se eu tenho um carro, Deus me concedeu esse carro. Se eu ganhei um emprego, Deus me concedeu esse emprego. E a Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Então existe um nível de bênção, há um aspecto da bênção de Deus que não faz distinção moral entre as pessoas. Muito bom. Ponto. Visita todos e todas. É a graça divina. É a bênção que vem por causa da graça de Deus. Aí você olha e diz, mas como é que pode esse carga torta aí e o cara onde toca faz dinheiro, ou então olha esse outro aí que tal, trocou o carro. É bênção. E você pode dizer, bênção, Deus abençoou. Mas que bênção é essa? É a chuva que ele faz cair sobre os justos e injustos. Então há um aspecto da bênção que é esse, que é fruto da graça divina. Agora, existe um outro lado da bênção, um outro aspecto da bênção, outro significado bíblico de bênção. Que bênção aí já não é mais tão somente o que Deus dá, mas aquilo que fazemos com o que Deus dá. Isso é muito importante. Por exemplo, Provérbios diz assim, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Está escrito. Tá. Quantas pessoas ganharam dinheiro e acabaram com a vida? E tiveram a vida acabada com o dinheiro ou o uso que fizeram desse tantão de dinheiro que ganharam. Se perderam no caminho, perderam seus valores, perderam relacionamentos, sacrificaram a família no altar do sucesso profissional, por exemplo. Poxa, foi abençoada profissionalmente, mas calma aí, que bênção é essa que está implicando dores? Sim. Então veja que aí nesse texto de Provérbios, a minha leitura e a minha interpretação é que o que Provérbios está dizendo já não é mais o que Deus nos dá, mas o que fazemos com o que Deus nos dá. Como é que algo não acrescenta dores? Então, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Então, como é que algo não acrescenta dores? Quando esse algo está no lugar correto. Sim. Se eu tiro esse algo da posição adequada e começo a elevá-lo a uma posição acima da qual ele deveria estar, vai começar a implicar dores, a gerar dores. Simples assim.
Então veja que bênção aí já muda meu olhar. Eu já começo a dizer assim, calma aí. Então depende muito de como eu trato aquilo que eu recebo. De como eu trato aquilo que eu tenho. E o primeiro ponto é esse, não eleve aquilo que você recebe de Deus, o material ou qualquer outra, enfim, a bênção que seja, não eleve a uma posição que esse algo não deve estar. É o que a Bíblia chama de idolatria, né? Quando a gente coloca no lugar que só Deus deveria ter, no peso que só Ele deveria ter, enfim. Um outro aspecto se você quer falar assim de bênção, se a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, você sabe uma coisa que não acrescenta dores? É tudo aquilo que eu tenho, mas não me tem. Uau, muito bom. Então, assim, quando eu tenho algo e aquilo não me tem, aquilo não vai me acrescentar dores. Porque tendo, amém, estou bem. Não tendo, também estou bem. É meio que assim, eu estou preparado para perder aquilo. Eu estou preparado para usufruir com gratidão. Muito bom. E perder sem muito luto. Entende? Isso é muito importante também. Muito forte. Como é que eu sei que eu tenho algo que não me tem? Quando eu sou capaz de dividir esse algo. Uau. Compartilhar. Compartilhar. Esse é outro ponto muito forte. E aí, tu falou de Abraão. É bom a gente fazer aí um salto lá em Abraão. Porque quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu te abençoarei. Tem uma partezinha da fala de Deus para Abraão, tem um imperativo que é assim, sê tu uma bênção. Uau. Então, aí é outro significado da bênção de Deus. Não segura a bênção em ti. Em ti. Não retenha a bênção só para ti. Não retenha. Pelo contrário, que a bênção que chegou em você, ela te afete de tal maneira que ela flua através de você para outros. Ou ela transforme você em uma bênção. Sim. Que esse talvez seja o conceito máximo de bênção. Bênção é não aquilo que Deus me dá, mas quem Deus me faz ser. Uau, sim. Quem Ele me torna. Quem Ele me torna. E quem Ele me torna para os outros. Legal. Porque aí a gente volta para Abraão e continua lendo e a gente lê o trecho que diz: e benditas serão todas as nações da terra em ti. Ou seja, Abraão, através de ti, eu vou abençoar muita gente. Então, o grande lance da bênção de Abraão, que a pessoa, a bênção de Abraão. Cara, o grande lance da bênção de Abraão é que ela é universal. Ela não é de Abraão porque ela ficou em Abraão. Ela é de Abraão porque ela começou em Abraão. Entende? Mas ela foi e abençoou a todos. Legal. A gente está aqui hoje abençoado pela bênção de Abraão. Que só foi porque o Abraão saiu da terra e tal, e Deus o abençoou, que surgiu um povo, e desse povo veio o Salvador do mundo. Verdade. Né? Então, assim, cara, bênção... Então, quer navegar nas águas rasas e falar, não, bênção é tudo de bom que só acontece que na minha vida, só o que eu tenho? Tudo bem, fica nisso. Quer ir um pouco mais fundo? Entende que bênção é como eu trato aquilo que eu tenho. O que eu faço com aquilo que eu tenho. Quer ir um pouco mais fundo? Aí você diz... Bênção é quem eu sou. Bênção é quem eu sou. Ou quem Deus me tornou. Quem Deus me torna. Eu acho muito interessante também, João, porque as pessoas, elas às vezes ficam questionando por que fulano é abençoado ou não, né? E às vezes você vê na vida de pessoas que elas talvez não tenham a clareza do relacionamento com Deus, por exemplo. Mas elas cumprem princípios. Às vezes sem nem saber que são princípios estabelecidos por Deus. Isso. Às vezes eu vejo pessoas que elas não têm uma vida cristã, vamos dizer assim, mas elas, por exemplo, elas pegam um livro de provérbio, tornam aquilo uma verdade e começam a aplicar. Começam a aplicar princípios de honestidade, princípios de generosidade, de diligência, de organização. E conforme vai aplicando o princípio, ele vale por si só. Claro. Agora, vale lembrar, tais pessoas vão ficar nesse primeiro nível de bênção. Elas vão ter. Sim. Serão abençoadas por terem. Mas jamais chegarão nesse segundo ou ainda nesse terceiro nível. Nesse segundo, onde é como eu trato o que eu tenho, o que eu faço com o que eu tenho. Porque aí entra o que você pontuou, João, e a relação com Deus.
Tem muita gente que, abre aspas, abençoado, mas deixa de fora da sua vida, da sua reflexão de vida mesmo, a sua relação com Deus. Sim. Aí eu digo, pois é, se jogou Deus fora da tua equação, não vai saltar do primeiro para o segundo nível. Vai. Porque é Deus que vai ensinar você a ter as coisas sem elas te terem. É. É Deus que vai trabalhar dentro de você para que você tenha uma relação correta com a bênção dele. E por último, quem você se torna nesse caminho. É essa bênção te tornar melhor e não pior. Mais generoso e não mais mesquinho. Mais humilde e não mais orgulhoso. Mais humano e não mais prepotente. Uau. Mais próximo e não mais distante. Mais sensível e não mais indiferente. Mais amigo e não mais máquina, plástico. Sim. Então, se Deus está fora da tua equação, você não vai chegar aí. Não, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Você vai ficar nesse primeiro ponto. Você vai, cara, encher minha conta bancária. Legal, show. E Deus foi quem te abençoou. Seria Mas uma boa estratégia de vida, João. Inverter essa ordem, começar pelo ser. Sim. Começar descobrindo quem se é, quem Deus quer nos tornar. Com certeza. Eu acho que o esforço seria muito menor ao longo da vida para resultados maiores. E mais, né, Rafa? Você descobre que eu posso ser com qualquer nível de ter. Ou seja, eu não preciso esperar ter mais para ser melhor. E aí você passa a não querer julgar, nem se comparar e nem apontar para a vida do outro que tem. Mais do que você tem. Porque às vezes vai ter gente que tem, mas não é. Isso. E você mas ainda não tem. E fica invejando a vida da outra pessoa, só que a outra pessoa ela queria ter só a paz que você tem. Isso. A outra pessoa queria ter só a família que você tem. Perfeito. A outra pessoa queria ter só a tranquilidade que você tem, às vezes, de brincar com os teus filhos. Exatamente. Que às vezes você não valoriza porque você fica olhando para a vida de quem tem. Exato. Eu acho que pra gente fechar essa equação aqui, acho que é assim, cara, valoriza o teu ser. Busca esse ser, busca quem você é, busca essa identidade, se conecta com quem fez essa identidade e aí descobre o que é que você precisa fazer. Perfeito. Propósito. Né? E aí, meu amigo, você vai ter, né, assim, entre aspas, né? Você vai ter o que você quiser. Ou que se encaixa com o seu propósito. Ou que combina com quem você é. Isso. Ou que faz sentido pra tua vida. Isso. Porque às vezes você quer ter uma coisa porque o outro tem que nem faz sentido pra tua vida. Que vai chegar e você não vai saber nem aproveitar da maneira que você poderia aproveitar. Exato. Né? Eu acho que o que desse momento aqui, eu acho que o ser, o ser. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção, né? Esse ser que é o ouro da coisa, esse ser que é o sentido, né? Que empresta sentido, empresta significado ao ter. Sabe, se você não é esse ter, ele vai ficar muito vazio de significado. Ele vai ele vai se perder e ele vai fazer você se perder. Então, eu acho que é isso. O caminho começa pelo ser mesmo. João Vitor tem quantos anos, João Vitor? Eu, 30, fiz 30. 30 anos, rapaz. Em julho. 30 anos, mas tu tá dedicado a essa vida devocional, ministerial, vocacionada há quanto tempo? Cara, 10 anos. 10 anos. 20 10 anos ali. Começo do ano Praticamente. que vem faz... ano que vem fará 10 anos. Digamos Começo assim, do ano oficialmente, que você ingressou Isso, que eu tô- nesse ambiente, mas você já tem uma vida... Não, caminhando com Cristo há mais tempo, mas 10 anos que eu estou mergulhado aí no ministério. Tô perguntando isso porque o João Vitor, gente, pra quem não sabe, eu vou deixar o link aqui. O João Vitor, ele tem 2 livros, né? Seus primeiros 2 livros, O Novo Eu E o Para Tempos e Difíceis. o Para Tempos Difíceis. Rapidamente, fala um pouco de cada livro, porque eu sei que todos os 2, eles carregam mensagens muito poderosas. Isso. Que eu já vi vários testemunhos de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, tocadas. E você só tem 30 anos, já tem 2 livros e já tem alcançado tanto. Mas fala um pouquinho desses 2 livros, fala um pouco como foi que surgiu, como é, e a Perfeito. mensagem que eles carregam. Um Novo Eu é um livro que fala sobre transformação pessoal à luz de princípios bíblicos. Eu falo de 10 princípios para a transformação do nosso ser. Então, se você deseja um novo você... Eu acho que a gente está sempre nesse ciclo, né? Nessa metamorfose. A gente está
sempre precisando voltar para o casulo e sair com asas novas. Eu penso que a nossa vida envolve muito isso. E ser um novo você inclui você caminhar em princípios libertadores, porque Deus não é mágico, ele não opera magia. Deus opera transformações. Sim. Transformação é diferente de magia. Porque Muito magia é aquilo que acontece a despeito de você. Transformação é aquilo que acontece com você. Uau. Tem muita gente querendo magia. Eu quero um plim, plim, plim que me torne um novo eu. Não rola. Então eu falo de 10 princípios. 10 princípios. Eu falo sobre sinceridade, eu falo sobre graça, eu falo sobre perdão, eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre propósito. Uau. Cara, é meio que um livro que eu escrevi assim. Olha, tinha tanta coisa que eu queria conversar com pessoas e ajudá-las a entender. Princípios que eu não me graduei em nenhum deles. E estou constantemente precisando vivê-los, exercê-los, revisitá-los. É um gabarito pessoal. Muito bom. Um gabarito que serviu pra mim e aí eu decidi compartilhar com outras pessoas. Então, eu indico um novo eu. E o Para Tempos Difíceis surgiu na pandemia, né? Tem tudo a ver. Bem propício, né? Pandemia foi tempos difíceis pra muita gente. E como pastor, uma das minhas principais funções é cuidar de corações. Uau. Não, repete, por favor, João Vitor, me perdoe. Mas olha pra câmera e repete isso, porque só entrando aqui, né, porque a gente vê, eu acho que todas as áreas da vida hoje, por tudo, né, as coisas são muito líquidas, né, e tem tanta coisa, as pessoas que estão assistindo, que às vezes talvez nem façam parte de igreja, talvez possam ter até uma ideia errada do que é igreja, do que é viver igreja, né, são tantos escândalos que já passaram aí. São tantas coisas que aparecem expondo de uma forma tão errada o que é igreja, o que é evangelho, o que é o dom, o que é o ministério, né? E ouvir isso traz assim um bálsamo para a vida de muita gente. Eu quero que você repita. Por favor, olhe para a câmera. Pastoreio é cuidar de corações, é a arte de cuidar de corações. Eu sei que tem pessoas que têm outros conceitos. Hoje está em voga aí os pastores CEO, né? Muito administrativo, pouco coração, mas eu sou daqueles que acredita, que crê que pastoreio é a arte de cuidar de corações. E na pandemia não foi diferente. Tempo de luto, de crise, de dor, de lágrimas. E aí eu me perguntei, cara, eu preciso de orientação para ajudar essas pessoas. E aí começou a surgir mensagens. E eu fui ministrando essas mensagens, compartilhando essas mensagens. Foram mensagens que foram compartilhadas, isso, né? Eu fui pregando, ministrando essas mensagens para trazer direção, consolo, conforto, cura, norte para aqueles que diziam, tá aí, como eu navego isso daqui, como eu saio disso daqui, né? Doses de esperança, portanto. E aí, muito bom. Chegou um momento que eu disse, por que não compilar essas mensagens em um livro? Aí eu trabalhei, né, um pouquinho para que a linguagem pudesse ficar adequada para o livro. Assim como Jesus, né? Traçou a linguagem para alcançar todos. Muito bom. O link vai ficar aqui, tá certo? Você que quer adquirir, tem link, não tem? Eu tô falando que tem link, tem link. Deixar o link, você que tá acompanhando essa conversa com o João Vitor. A gente já tá chegando aqui no finalzinho já, mas você pode levar o João Vitor para sua casa, né? Toda essa sabedoria, toda essa graça, tudo isso que ele carrega, toda essa vocação e essa missão, que eu tenho certeza que já alcançou muita gente, mas tem muita gente para ser alcançada ainda, João, através da sua vida, do seu chamado. Perfeito. De tudo que Deus tem colocado dentro de você. Tá? Gente, eu tava olhando aqui, já passaram-se 1 hora de conversa. Tu acredita? Meu Deus! Deu nem pra sentir, mas a gente precisa caminhar aqui pro final também. Mas eu queria fazer um bate-bola aqui contigo, João Vitor. Topa? Bora! Vou até me ajustar aqui na cadeira. Eu falo aqui o que vier na minha cabeça, tá certo? E você traz uma frase, traz um conceito, traz algo. Perfeito. Pra gente edificar o pessoal que tá aí. Bora lá? Bora! 3, 2, 1. Fé. Confiança em Deus é o firme fundamento de quem caminha com Deus, é fé. Chamado.
é o que dá sentido ao seu viver. Uau. Casamento. É a experiência mais sublime que um homem pode ter além da sua salvação. Deixa eu engatar aqui, aprofundar melhor. Sara, sua esposa. Ah, é a minha menina, a minha paixão, é o meu amor, é a minha princesa, é dona do meu coração. Pessoas. Propósito, vocação. Pessoas são sagradas. São sagradas. Sagradas, essa é a palavra. Precisam ser tocadas, cuidadas, servidas como algo sagrado. Carregam a imagem e semelhança de Dinheiro. Deus. É um meio, é uma ferramenta para usufruir e para servir. Felicidade. É um jeito de viver, é um caminho que se percorre, não é um alvo, não é um prêmio que se ganha, não é um troféu para quem cruza a linha de chegada. Felicidade é um jeito de se encaminhar. Liderança. É ser exemplo, é ser o primeiro. É dizer, venha comigo e não, vão lá vocês. João Vitor. Eu sou um filho amado de Deus, um seguidor de Jesus. E Jesus. Jesus é tudo. É lindo, é o que dá sentido a cada centímetro da nossa existência. Verdadeiramente Deus é a plena expressão do ser de Deus e é também quem nós deveríamos ser, é o referencial mais perfeito do que é ser humano. É Jesus de Nazaré, é o amado da minha alma, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. João Vitor. Amém. Cara, extraordinário. Tô muito feliz de poder ter recebido você aqui. A gente que já caminha junto há muito tempo, né? E você é uma aliança. Ontem a gente tava junto ali com alguns amigos e eu compartilhei, né? Alianças de Deus na nossa vida, né? Amém. E você é uma aliança de Deus na nossa vida. Você é alguém muito especial pra gente. Você é mais do que um amigo. E a gente já passou tempos longe que a gente nem se falava tanto. Mas quando a gente se encontrava, tava tudo ali, né? Tava tudo preservado. E eu acredito que a aliança é isso, né? Não importa o tempo, ela se preserva. É verdade. Não importa os acontecimentos, ela se mantém, né? Isso aí. E eu quero aproveitar também, né? Num mundo tão carente de alianças, acho que ninguém nem fala sobre o que é ter aliança com outra pessoa, né? Eu quero inspirar você. Existem pessoas de confiança ainda no mundo. Existem pessoas que você não precisa colocar toda a tua expectativa, não precisa esperar nada dela, só precisa caminhar junto, só precisa amar, só precisa receber dela, só precisa doar pra ela, porque eu acho que o grande passo pra aliança é isso daí. João Vitor, tá chegando ao final do cast, esse episódio que eu tenho certeza que vai ficar pra história da nossa vida, dos nossos filhos, eles vão assistir isso um dia. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse aí o que é que tá no teu coração, o que é que você quer liberar para as pessoas que estão aí. Enfim, fala o que você quiser, que é tudo seu aqui, tudo seu. Bom, o que eu colocaria de considerações finais é... Construa a sua vida sobre o alicerce certo. Decida bem o fundamento sobre o qual você vai erguer esse castelo chamado vida. Porque o seu castelo pode ser forte, bonito, grande, mas se o alicerce não for firme, sólido, denso, as tempestades vão derrubá-lo. Na minha vida eu tenho experimentado que esse alicerce se chama Jesus Cristo. Eu espero que você receba a iluminação necessária para discernir qual o alicerce vale a pena você
construir a sua vida sobre. É isso. Uau! Gente, muito obrigado você que ficou até o fim. A conversa fluiu tanto que eu nem pedi para você compartilhar, para você curtir esse vídeo, mas compartilha, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que onde esse vídeo chegar, pessoas vão ser alcançadas, vão ser restauradas, vão ser transformadas, e estou muito feliz de poder ter tido essa experiência e compartilhar isso com você que está aí do outro lado. Os links para os livros do João Vitor vai ficar aqui embaixo. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Invictus Idiomas, ao Bruno Bastos Pneus, que proporcionam que a gente juntos possamos construir tudo que a gente vem construindo como do Cast. O do Cast é novinho, mas ele já tem uma bagagem muito importante que eu tenho certeza que vai alcançar muita gente ainda. João Vitor, muito obrigado. Amém. Muito, muito, muito obrigado. Também. Tamo junto. Bora pra cima. Bora Com tudo. Deus abençoe, gente. Até o próximo.